Eu não sei, né? Mas eu queria ler, ia ser muito melhor ler essa passagem na Bíblia. Então, se vocês puderem abrir em Mateus 14, do versículo 13 ao 21. Quem tem Bíblia, quem não tem, tá tudo bem. Eu vou ler aqui pra ficar mais esclarecido. Mateus 14, do versículo 13 ao 21. Mateus 14, do versículo 13 ao 21. Todos vocês já abriram? Mateus 14, versículo 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. E eles perguntaram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: Traga-nos aqui para mim. Disse ele. E ordenou que as multidões se assentassem na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Nessa passagem conta um pouco sobre uma parte, né? Os evangelhos são livros da Bíblia que relatam um pouco do que Jesus viveu e o que Jesus fez do tempo que ele estava aqui na Terra. E essa passagem em específico conta depois do momento que Jesus ficou sabendo da morte de João Batista. E quando ele ficou sabendo disso, ele ficou abatido e fala que ele, ao ouvir isso, ele foi para um lugar isolado na multidão. Ele ficou em um lugar isolado, fala que ele foi a um lugar deserto. Mas ainda assim, indo a um lugar deserto, fala que a multidão descobriu que Jesus foi a esse lugar deserto. Ele pegou o barco e foi para esse lugar, e conta que a multidão foi a pé atrás de Jesus. A multidão saiu correndo a pé atrás de Jesus nesse lugar deserto. É muito interessante porque Jesus ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. E nessa passagem não mostra só o lado glorioso de Jesus através da multiplicação e do grande milagre, mas mostra também a humanidade dele, ao ter ficado abatido e querer esse tempo sozinho ao saber da notícia da morte de João Batista. Assim como em João 4, antes dele chegar a mulher samaritana, conta que ele se assentou no poço porque ele estava cansado. Em outras passagens mostra o lado humano de Jesus no deserto, depois de passar 40 dias de jejum. Ele fala que Jesus teve fome. Jesus ficou cansado. E nessa passagem, aparentemente, pelo contexto, Jesus havia ficado triste. A gente pode conjecturar isso. E é interessante que ele se isolou, mas ele não se concentrou na tristeza dele. E a reação diante daquele fato dele ter se isolado foi se compadecer intimamente da multidão. Porque Jesus não era conduzido pelo que ele sentia, ou pelo que ele pensava, ou pelas emoções humanas, mas ele se movia por uma única coisa, que era o propósito. E é sobre a gente não ser movido pelo propósito. Não importa se a gente quiser se isolar, se a gente estiver em tempo sozinhos em deserto. Temos que ter a certeza que nos moveremos pelo propósito, e a nossa reação precisa ser baseada no propósito. Não só aquilo que projetamos ou pensamos ou nos programamos de reagir, mas até as nossas reações precisam ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. A gente precisa ser conduzida por uma única certeza. E a única certeza que temos é o propósito que Deus tem para nós. Quando Jesus, depois de evangelizar e da mulher samaritana entregar a vida para ele, os discípulos chegam e falam: Jesus,
trouxemos a comida e Jesus fala, não, eu não quero comer, eu não preciso comer. E os discípulos falam, ué, já te deram de comer, Jesus? E Jesus fala, não, porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e satisfazer a obra daquele que me enviou. Porque ele comia o propósito do Pai. Ele comia o propósito do Pai, por isso ele não se movia por aquilo que ele sentia ou por aquilo que a carne dele desejava. Ele não tinha tempo de satisfazer nem as necessidades físicas dele. Porque a única coisa que ele realmente se alimentava e ele realmente tinha prazer e deleite era a vontade do Pai. E isso é tudo que precisamos. Tudo que precisamos. E conta que uma multidão seguiu. Eu vejo essa multidão como canibais mesmo, sabe? Eu gosto dessa palavra, eu amo essa expressão. Um dia eu entreguei essa palavra de conhecimento e isso marcou a minha vida. Elas estavam como canibais, ansiando comer aquilo que Cristo carregava, quem Cristo era. E é muito interessante porque fala que Jesus foi para o deserto. E no Antigo Testamento o maná caía no deserto. Então eles foram até o deserto, num lugar ruim, num lugar talvez perigoso e que iria ficar tarde. Mas eles estavam com fome de Jesus. Eles estavam com fome o suficiente para quebrar todas as barreiras, para quebrar todas as coisas que podiam impedi-los de chegar até Jesus. Eles estavam dispostos a quebrar todas as barreiras, qualquer coisa que podia impedi-los, porque eles estavam com fome de Jesus. E tudo que precisamos é ter fome de Jesus. A fome que nos leva ao deserto e saber que Jesus está lá, algo está acontecendo lá e algo está acontecendo no Brasil. E se estamos famintos, precisamos fazer algo na nossa nação. Precisamos mergulhar com unhas e dentes, sabe, com tudo que há em nós sobre aquilo que Deus quer fazer na nossa nação. Porque nós temos fome. E o mundo, sabe, o mundo ele anseia por Cristo. O mundo vai atrás de nós como canibais, sim, sabe por quê? Porque nós somos aquilo que comemos. E se temos comido e bebido de Cristo, naturalmente o mundo vai correr atrás de nós. O mundo vai ansiar aquilo que carregamos, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Isso é tudo que precisamos. Tudo que precisamos é comer e beber de Cristo. O problema nunca vai ser a nossa falta de fome e sede, de olhar nos olhos de Jesus, de estar com Jesus, mas sim do que estamos comendo. Aquela multidão abriu mão de tudo para estar no deserto e comer de Cristo. E quando aquela multidão fica ali, fala que Jesus, ele teve uma íntima compaixão. Algumas versões do grego falam que ele teve uma extrema e profunda compaixão no meio de uma situação exterior, a qual João Batista, o homem que anunciou a vinda dele, morreu. Jesus teve tempo para ter uma íntima compaixão, porque ele se movia pela fome do outro. Eu não tenho direito de comer, de parar e comer da minha miséria, da minha tristeza, porque eu quero me tornar um alimento para o outro. De eu ficar comiserando a minha alma, sabe, me vitimizando, porque eu quero me tornar uma comida para essa multidão. Porque eu sou o pão que desceu do céu e eu vou alimentar essas pessoas. E isso foi real naquele momento, quando Jesus estava ali. E o mais incrível é que ele, na Bíblia deixa muito claro que ele fez sinais, prodígios e maravilhas quando ele estava lá com a multidão. Então, no meio de uma situação triste, o interior dele não moldou ele, mas ele foi movido pelo propósito. E ao ser movido pelo propósito, ele faz sinais, prodígios e maravilhas. Tiago 5,18 fala que Elias era humano como nós. Sabe quem era Elias? Elias foi um homem que pregou para 400 profetas que não acreditaram em Deus. E eles se prostraram em terra crendo em Deus. Elias foi um homem que orou para cair água do céu em um lugar onde não caía mais água do céu. Elias foi um homem que ele orou e ele tinha fé no que Deus podia fazer. E na Bíblia fala que Elias era humano como nós. Elias era humano como nós. Os prodígios, os sinais e as maravilhas, elas apontam para Cristo. A gente não vive só um evangelho de palavras, mas um evangelho de poder. Porque em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, a palavra de Deus diz que Deus nos deu autoridade para testemunhar do Cristo que habita em nós. E essa autoridade nos foi concedida.
Uma autoridade para fazer sinais, prodígios e maravilha aonde estivermos, porque existe uma multidão faminta. E os sinais, prodígios e maravilhas saíram de Jesus através da íntima e profunda compaixão que ele tinha. Ou seja, havia amor dos sinais, prodígios e maravilhas. Aquilo ali foi valorizado, o valor, o amor, ele trouxe valor aos dons e à manifestação do Espírito Santo. Porque sem amor nada valerá, e sem amor nada seremos. Tudo que precisamos é o amor através daquilo que fazemos, sabe? A fonte daquilo que fazemos precisa ser um amor. Porque só assim aquilo que fazemos vai valer algo. E Jesus, ele faz os sinais à multidão. E no meio de tudo isso, os discípulos apresentam um problema a Jesus. Eles falam: Jesus, está ficando tarde e o lugar é deserto. É melhor... E eles apresentam o problema. E em seguida, eles apresentam uma solução totalmente terrena e humana. É melhor você despedir a multidão e pedir que eles voltem às suas casas e cada um comam por si mesmo. O mundo, ele nos apresenta problemas. Basta a gente ligar o noticiário, a gente ligar o jornal, a gente abrir as nossas redes sociais, a gente simplesmente andar pela rua. O mundo nos apresenta problemas. Estupros, assaltos, homicídios, sabe? Desigualdade social, caos em esferas, corrupção, crise. O mundo nos apresenta problemas. E se nós temos apresentado os problemas a Cristo e Ele olha pra gente e pergunta: o que faremos então? A gente vai continuar respondendo: é melhor a gente despedir a multidão. É melhor que essas pessoas vão embora daqui, sabe? É melhor que os corruptos morram em vez que eles se convertam ao Senhor. É melhor a gente fazer qualquer coisa a não ser apresentar Cristo, porque talvez Cristo não seja o suficiente. E a gente precisa passar a ter uma resposta de esperança ao mundo. Problemas já são mostrados há tanto tempo. Quantas coisas acontecem aqui em Sobradinho. Quantas tragédias, assaltos. Quantos lugares talvez você não passe em determinado horário da noite por conta do perigo que há naquele lugar. Problemas já existem e Cristo está ciente disso. E em João 6, essa mesma passagem fala que Jesus prova os discípulos e ele pergunta para Filipe: Filipe, dão vocês o que comer a eles. E Jesus, ele hoje olha pra gente e pergunta: tá vendo todo esse caos? Dê você o que comer à multidão. Dê você, igreja, o que comer à multidão. Dê você o que comer. Você é a resposta pro problema. Se torne a resposta pra sua murmuração. Responda a sua fome e sede de justiça com a sua própria vida. Você é a resposta pro caos que existe ao seu redor. Porque você é corpo de Cristo, você faz parte da igreja, a autoridade nos foi dada. E isso precisa ser exercício e manifesto com evidência e verdade. A gente não tem tempo mais pra agir naturalmente, sabe? É um tempo de crescer, porque o Senhor tem algo a fazer. E existe uma multidão nos esperando, faminta. Existe uma multidão faminta nos esperando. Jesus é muito interessante. Essa passagem é extremamente interessante. Porque os discípulos só apresentaram respostas humanas. E quando Jesus pergunta aos discípulos: tudo bem, dê a eles de comer, eles respondem: nós só temos 5 pães e 2 peixes. Mas nem 200 denários. 200 denários era o valor de um dia de trabalho, era uma moeda de prata. Ele fala: mas nem 200 denários vai resolver o problema. Nada vai resolver o problema. Eles simplesmente deram uma resposta sem fé a Jesus. Eles deram uma resposta vazia de fé a Jesus. Eles deram uma resposta desesperançosa a Jesus. E Jesus, ele fala:
há 5 pães e 2 peixes, me dê os 5 pães e 2 peixes. Jesus disse que a resposta para a comida era tudo que eles tinham. A única coisa que Jesus precisa para responder os problemas e o caos que existe na multidão é tudo que temos. Jesus quer tudo que temos. Malaquias 1 conta a história dos sacerdotes, que eles antigamente, antes de Cristo existir, sabe, hoje você tem a liberdade de entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com o Pai. Aonde você estiver, você pode falar com o Pai, mas nem sempre foi assim. Antes só o sacerdote tinha acesso aos santos dos santos, que era o maior do manifestar da presença de Deus, e eles entravam e eles levavam animais como sacrifício. Antes do sacrifício, o cordeiro perfeito que é Jesus via ao mundo, isso acontecia. E eles levavam os animais, eles matavam os animais, e esses sacerdotes, eles estavam levando animais deficientes, sujos, e os animais mais magros. Eles estavam levando qualquer coisa para Jesus, qualquer coisa para Deus no sacrifício. E Deus fala ao povo: era melhor que a porta do templo estivesse fechada. Era melhor que vocês que vocês não fizessem nenhum sacrifício, porque assim eu não derramaria fogo inutilmente no altar. Ou seja, Deus quer, anseia e deseja o nosso melhor. Deus estava falando àquele povo: cara, se vocês não têm dado o melhor de vocês, era melhor que eu não derramasse o meu fogo sobre vocês. E Deus já tem derramado o fogo dele sobre a gente. O problema nunca vai ser falta do fogo de Deus, porque Deus está dia após dia derramando fogo, desde que o Espírito desceu, desde que Jesus veio à terra. A questão é: qual sacrifício temos nos tornado para que esse fogo faça valer a pena? Para que Deus faça aquilo que Ele precise com o nosso melhor. O melhor daquele menino eram 5 pães e 2 peixes. Era tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha se resumia a 5 pães e 2 peixes. Talvez o seu melhor hoje seja a sua família. É tudo que você tem a sua família. É o seu ambiente de faculdade, é o seu ambiente de trabalho. Eu não sei qual é o lugar de caos, qual é o lugar a qual você vê uma multidão clamando, faminta e desesperada por Jesus. Mas a única coisa que Deus precisa para alimentar a multidão é tudo o que você tem. Quando Jesus pega o pão e ele parte o pão, ele estava fazendo um ato, ele estava mostrando profeticamente o que iria acontecer. Porque o pão partido foi Jesus quando morreu na cruz. Jesus foi o pão partido. E por ele ter sido partido, através das nossas transgressões estarem sobre ele, através dele ser moído por nossas transgressões, através do castigo que nos traz a paz hoje, está sobre Jesus. Hoje nós temos o que comer. O pão foi multiplicado para nós. O sacrifício foi feito para nós. Só que Jesus, ele parte o pão e ele falou: o pão vai ser multiplicado. O pão foi multiplicado. Mas vocês, discípulos, eu entrego o pão para vocês. Agora vocês sirvam a multidão. Agora é com a gente. A Bíblia fala que Jesus, ele está assentado à direita do Pai. Deus deu um propósito para Jesus. Jesus aceitou o propósito. Ele se fez, ele se doou por isso. Mas hoje nós temos um propósito. Nós somos o pão. Nós temos comida de Cristo e vamos nos tornar o pão para essa multidão. Existe uma multidão faminta, clamando, gemendo por Cristo. Existe uma multidão precisando da resposta que temos. Jesus, ele morre na cruz para o pão ser multiplicado e os discípulos servem a multidão. Uau! Os discípulos servem a multidão. Não, Deus não vai descer, Jesus não vai vir de novo e vai evangelizar o mundo. Isso é com nós. Ele disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho em todas as nações. Vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Isso é com nós. Nós temos uma responsabilidade, nós temos uma dívida com o mundo. O evangelho é palavra, mas o evangelho é poder de Deus. O mundo precisa ter uma experiência com Cristo. Pessoas não estão em festas, se drogando, bebendo, porque elas estão vazias, mas sim, acima de tudo, porque elas estão famintas. Essas pessoas estão querendo suprir a sua fome. Alguém de alguma forma está suprindo a sua fome, mas a única coisa que pode suprir a fome do mundo é o pão que desceu do céu. Amém.
única coisa que temos é Cristo. Jesus, com 5 pães e 2 peixes, os alimentou a multidão, porque aquilo era tudo que ele precisava. A gente só encontra vida de verdade na morte, sabe? O evangelho é prazeroso porque morremos, sabe? Encontramos vida em Cristo quando morremos. Porque no raso nós podemos respirar, nós podemos ter acesso ao oxigênio, nós temos vida. Mas só indo profundo, nas profundezas de Cristo, nós morremos. Encontramos vida na morte. Porque a palavra de Deus diz que nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Romanos 8:11 fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele vive em nós. Amém. João 6 fala que quem beber e comer dele jamais terá fome. Ele falou: comam de mim, bebam de mim, João 6. Comam de mim, bebam de mim, eu sou tudo que você precisa. Tudo que você precisa sou eu. Jesus disse isso. Ele é o pão da vida. E se nós realmente conhecemos a fonte que Jesus é, nós iremos falar dela ao mundo. Nós iremos expressar ela ao mundo. Porque temos comida e bebida desse lugar. O pão foi multiplicado porque Jesus partiu na cruz por nós. E nós temos uma responsabilidade com o mundo. Chega da gente dar respostas e soluções humanas. Chega de falar: Jesus, está caótico. Jesus, temos vivido grandes crises. Jesus, mas na minha faculdade. Mas a minha família é impossível. Chega de respostas humanas. Deus quer uma resposta de fé. Deus quer que nós oremos e cremos no avivamento que Ele tem para fazer no mundo, no avivamento que Ele tem para fazer no nosso país, nas nossas casas, nas nossas famílias. Deus quer respostas de fé. Amém. Isso aí. Amém. Deus quer respostas de fé, que já está um caos, que o mundo está morrendo, todos nós sabemos. Deus quer homens e mulheres que respondam com fé, mais do que ideologias, mais do que filosofias, mais do que uma boa teologia. O mundo não precisa dessas respostas. Respostas que podem solucionar problemas políticos, respostas que podem restaurar a dignidade e tirar pessoas talvez de uma desigualdade social ou de uma situação onde ela não tem honra e vive de uma forma indigna. A única resposta que o mundo precisa é Cristo. Amém. Cristo é a única resposta que o mundo precisa. Mais do que debate, sabe? Mais do que isso, o mundo precisa de Cristo. Só Ele pode restaurar a dignidade e a honra de alguém por completo. Amém. E a gente precisa alimentar essa multidão com Cristo. Não existe outra ideia melhor do que Cristo. E o mundo, ele tá com fome. O mundo, ele tá clamando. O mundo, ele tá morrendo, gente. Romanos 8 fala que a natureza, ela geme. A natureza, ela foi colocada sob escravidão por conta do pecado de Adão. Ela não sujeitou porque ela quis, mas pelo pecado quando entrou no mundo. Hoje a natureza, ela vive sem propósito, na Bíblia fala. E ela geme e tem dores de parto, ansiando para que o plano seja restaurado. A natureza tem fome por restauração. Quanto mais nós que possamos, que nos tornamos filhos, quanto mais aqueles que anseiam, sabe, conhecer o Pai e ser saciado e ter sua fome suprida em Deus. Quanto mais esse, sabe? O mundo, ele tá com fome e ele tá morrendo. A gente precisa se tornar a resposta para isso de uma vez por todas. De uma vez por todas. Eu choro, eu estava extremamente desesperançosa no carnaval. No carnaval desse ano eu fiquei muito desesperançosa. Porque é uma época do ano que o número de estupros sobe bastante. E eu fiquei muito pensativa. E eu falei: Deus, e se eu fizesse algo, né? E como assim? Mas é muita gente, é uma multidão. A multidão, Deus falou: você talvez, Clara, você está pensando em evangelizar no carnaval porque você quer sabotar a sua mente, sabe? Você quer pôr um esparadrapo na sua mente de falar: agora eu estou fazendo alguma coisa. Mas você podia ter feito algo o ano inteiro para que pessoas que estão lá não estivessem lá.
E Deus, ele quer fazer algo a longo prazo, sabe? Eu tô falando isso porque a multidão às vezes é uma pessoa. É uma pessoa que talvez não precisava estar naquele carnaval, mas eu negligenciei e não evangelizei aquelas pessoas. Não são todos os dias que eu acordo queimando e louca de amor por Jesus. Mas nós temos que entender que nós fizemos uma decisão e que não é sobre nós ou sobre a nossa empolgação ou a ausência dela, mas é porque Cristo precisa ser conhecido. Cristo precisa e anseia se apresentar ao mundo, porque Cristo bem apresentado, ele é irresistível. Cristo, ele é glorioso, ele é grandioso. Aonde ele chegou, as multidões se achegavam. Aonde ele estava, o povo comia. Ninguém que conheceu a Cristo, sabe, e comeu de Cristo, morreu de fome. As pessoas têm passado por nós, elas continuam morrendo de fome. E tem algo errado, sabe? Tem algo errado aí. Feche seus olhos, onde você está? No final dessa passagem, Jesus fala sobre a gente não desperdiçar. Jesus fala sobre a gente não desperdiçar a multiplicação dos pães e peixes, e ele pede para os alimentos serem colocados em um cesto. A gente não pode desperdiçar o milagre da multiplicação, o milagre de termos acesso a Cristo, o milagre de podermos comer e beber de Cristo, o milagre que temos de pregar o mundo, sabe, de viver o evangelho do reino de Deus e manifestar aquilo que existe dentro de nós. Nós não precisamos, sabe, mais disso. Feche seus olhos e eu queria que você começasse a pensar agora quem é a multidão que está ao seu redor. Ou se talvez você é a multidão que não comeu e não teve o encontro com Cristo e você está desesperado, cara, você está com fome e você precisa ser restaurado, você precisa ter a sua fome suprida de uma vez por todas. Comece a pensar agora nas pessoas que você vê no seu dia a dia, nas pessoas que você tem compaixão, sabe, por pessoas específicas e que você talvez tenha negligenciado e você não tem construído nada por elas. Comece a pensar agora nas pessoas que talvez você não teve empatia e você não teve compaixão porque você estava triste, você se isolou no deserto e pela sua tristeza e pela forma que você estava, você deixou, sabe, de alimentar uma multidão porque você pensou em você. Começa a lembrar agora dos momentos que Cristo, ele queria, sabe, ele chamou, ele falou, vai, ora agora, vai, fala de mim, e você sentiu vergonha, e você talvez não sentiu a liberdade, sabe, de ir aonde você queria estar. Jesus, ele tá te trazendo essas memórias porque ele quer fazer algo diferente com você. Ele vai te encorajar e vai te dar intrepidez e ousadia para alimentar uma multidão. Espírito Santo, nós cremos que você é bem-vindo aqui. Nós temos fome e sede de você, Jesus. Nós temos fome e sede de você. Quanto mais comemos e mais bebemos de você, mais famintos ficamos, Jesus. Mas existem pessoas que estão famintas porque elas nunca comeram de você. E elas estão perecendo e elas estão morrendo, Jesus. E nós queremos nos tornar um canal para essas pessoas. Se coloque de pé onde você está.